Olá, galera, beleza? Tranquilo? Mais um rumo à posse, mais uma terça-feira linda, né? Não se esqueçam de dar like, de apertar todos os botõezinhos e me ajudar aí na divulgação do nosso trabalhinho, tá legal? Quanto mais vocês divulgarem, quanto mais gente estiver assistindo, mais possibilidades eu terei de oferecer mais e mais coisas para vocês. Beleza, galera? Ótimo. O próprio rumo à posse, se você lembrar, começou devagarinho. E agora a gente, por exemplo, hoje, as últimas apresentações do rumo à posse já foram quase lives, né, de 25 minutos, meia hora. A gente começou com 5 minutinhos. Né? Isso tudo por conta da presença de vocês. Legal? Hoje eu trouxe a banca Universidade Federal do Paraná. Muita gente vem me pedindo, mas muita gente mesmo vem me pedindo essa banca, pedindo para fazer comentários sobre a banca. É uma banca que faz umas provas interessantes. As questões de interpretação de textos não são difíceis, não são, mas há muitas questões de conjunções, muitas, mas muitas mesmo. Então é um assunto que vocês, olha, em todas as provas que eu vi, havia questões de conectores, tá? Havia provas com 2 questões, até 3 questões envolvendo conhecimento de conectores, de conjunções, de classificação de orações subordinadas adverbiais ou orações coordenadas, porque, lembrando, as conjunções coordenativas, certo? Introduzem orações coordenadas. Tranquilo? Beleza. E as conjunções subordinativas, elas introduzem orações subordinadas adverbiais. Então, galera, às vezes o cara não cobra pela conjunção, mas cobra pelas orações, dando mesmo. Se você souber que a conjunção é subordinativa concessiva, a oração é subordinada adverbial concessiva. Se você souber que aquela conjunção é coordenativa adversativa, a oração é coordenada adversativa. Então só aí você vê a importância desse tema. Tá? Então eu já vi em provas 3 questões envolvendo isso. Tá legal? Então é um assunto que você tem que dominar. Outra situação interessante que eu reparei, regência. Eles cobram bastante questão de regência, e regência envolvendo emprego de pronomes oblíquos e relativos. Pronome oblíquo, certo? Se o verbo for transitivo direto, regência verbal. Se o verbo for transitivo direto, o termo é objeto direto, você substitui por o, a, os, as. Se o verbo for transitivo indireto e estiver no campo semântico de pessoa, você substitui por lhe ou lhes. Então eles trabalham muito com isso. Inclusive eu trouxe uma questão exatamente falando sobre isso aqui. Então você tem que identificar qual é a regência daquele verbo e qual é o pronome oblíquo que é adequado para aquele emprego. Então se o verbo, por exemplo, for transitivo direto, tá? Esse risco aqui, gente, é coisa do além. Se o verbo for transitivo direto, os pronomes oblíquos são o, a, os, as. Lógico. Por quê? Porque esses termos aqui vão exercer a função de objeto direto. Por outro lado, se o verbo for transitivo indireto e estiver no campo semântico de pessoa, certo? Então, por exemplo, eu disse a verdade a alguém. Eu estou com um verbo transitivo direto e indireto. Ou melhor, vamos colocar um só transitivo indireto. Tá, disse a verdade a alguém. Esse a alguém é objeto indireto. Eu substituo por lhe. Tá? Eu obedeço ao professor. Ao professor. O verbo obedecer transitivo indireto, rege a preposição a. Esse ao professor, que é objeto indireto, tá? Você substitui por lhe. E se tivesse no plural, aos professores, por lhes. Certo? Então eles trabalham muito com isso. Outra coisa que eles gostam de trabalhar, pronome relativo. Se o verbo for transitivo direto, o pronome relativo, por exemplo, não pode ser antecedido de preposição. Certo?
Se o verbo for transitivo e indireto, aí você tem que ver qual a preposição correta para aquela situação. Então, a cerveja que bebi. Quem bebe, bebe alguma coisa. O verbo beber não pede preposição. Então, eu não coloco preposição antes do pronome relativo. Agora, a cerveja de que gosto. Por que eu tenho que usar essa preposição de? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. A cerveja a que me referi. Quem se refere a alguma coisa. Por isso que eu tenho que colocar a preposição a antes do pronome relativo que. Então, é um emprego do pronome relativo com, né, sendo antecedido de preposição caso o verbo seja transitivo e indireto, ou não sendo precedido de preposição caso o verbo for transitivo direto. Relações de coesão. Tá? Mesma coisa, aproveitando até o caso aqui, o pronome oblíquo o. Tá? Gostei daquele carro vermelho. Eu o comprei ontem. Aí você fala, esse pronome oblíquo o se refere ao carro vermelho que estava mencionado na frase anterior. Então eles fazem muito esse tipo de pergunta. Esse pronome oblíquo aqui está se referindo a que termo? Esse pronome demonstrativo está se referindo a que termo? Tá? Então eles gostam muito de trabalhar com esse tipo de identificação. Na realidade é praticamente interpretativa. E uma coisa curiosa que eu percebi, né? Eu já tinha visto até porque há algum tempo eu vinha comentando questões para o TEC, né? Hoje não estou conseguindo mais tempo para isso, né? Minha vida está muito complicada, enfim. E eu já tinha comentado questões dessa banca lá para o TEC, certo? Então conhecia bem o FPR. E uma coisa curiosa dessa banca é que, num determinado aspecto, ela lembra um pouco a ESAF, aquela banca que fazia todas as provas da área fiscal, e é uma banca que deixou de existir. Tá? Porque a ESAF gostava muito de um tipo de questão, que é pegar um texto, recortar em várias partes, recortar em 4 ou 5 partes, embaralhar e solicitar ao candidato que coloque em ordem. Aquilo aí tem uma técnica, tem uma malandragem. Um dia eu ensino isso daí, já fiz, tá? Lá nos meus cursos eu tenho esse tipo de questão, gosto muito de trabalhar com esse tipo de questão, enfim. Mas em duas provas diferentes eu vi esse tipo de questão, que eu estou chamando de montagem de texto. Que é o cara pega um texto, né, recorta em 4 partes, coloca fora de ordem, você tem que identificar qual é a ordem exata. Tá legal? Verbos, um assunto, mas assim, da parte de verbos que eu vi mais cair foi a parte de correlação temporal. São aquelas combinações de tempo que ficam harmônicas, em que as frases ficam coerentes. Por exemplo, se eu estudasse, eu aprenderia. Se eu crio uma condição no passado, a consequência tem que ser posterior ao passado. Por isso que o pretérito imperfeito do subjuntivo combina com o futuro do pretérito. Se eu estudar, eu aprenderei. Então, quando eu uso o futuro do subjuntivo, o outro verbo vai ter que vir no futuro do indicativo. Porque quando eu uso o futuro do subjuntivo, eu estou criando uma hipótese futura. Se a hipótese é futura, a consequência tem que ser no futuro. Se você fizer uma mistura disso, a frase vai ficar sem sentido, sem coerência. Por exemplo, se eu estudar, eu aprenderia. Então, o emprego do futuro do subjuntivo não combina com o futuro do pretérito. Ou, se eu estudasse, eu aprenderei. Não fica harmônico. Porque se eu estudasse, eu crio uma condição no passado. Se eu crio uma condição no passado, a consequência teria que ser posterior ao passado. E não lá no futuro. Tá? Às vezes você consegue perceber que isso aí fica errado, até pelo ouvido. Você percebe, isso aqui está estranho. E é isso, é o seu ouvido denunciando que a combinação entre os tempos não ficou legal, não ficou harmônica. Outros assuntos que eu vejo cair: concordância, tanto verbal quanto nominal. Pontuação é outro assunto que eles cobram sempre. Crase é um assunto que eles cobram. Tá? Um outro assunto importante pra caramba, que eles gostam: a diferença sintática entre pronome relativo e conjunção integrante. Você reparou que já é a segunda vez que eu comento conjunções. A conjunção tem um detalhe interessante. Por exemplo, a conjunção subordinativa integrante, que é a conjunção integrante, essa conjunção integrante, ela introduz orações subordinadas substantivas.
Essas orações substantivas, elas possuem função sintática. Certo? A oração possui sintaxe. Então, por exemplo, João disse que virá. João disse isso. Isso, ou seja, eu substituí a oração inteira pela palavra isso, descobri que o isso é objeto direto, a oração subordinada é substantiva, objetiva direta. Beleza? Então, se a oração é objetiva direta, é porque esta oração inteira é um objeto direto. Então, a oração vai ter função sintática. Só que tem um detalhe curioso aqui, pessoal, que eu chamo a atenção de vocês. Vou até mudar de cor. Esse que aqui, que é a conjunção integrante, que introduz uma oração essa que vai ter função sintática de objeto direto, a conjunção não possui função sintática. Aliás, nenhuma conjunção possui função sintática. Nenhuma. Então, a conjunção introduz uma oração. Essa oração pode ser objetiva direta, ou seja, a oração vai funcionar como objeto direto. Pode ser subjetiva, a oração vai funcionar como sujeito. Pode ser completiva nominal, vai funcionar como complemento nominal. Mas ela, conjunção, não tem função sintática. Aliás, nenhuma conjunção tem função sintática. Tá legal? O pronome relativo tem. O pronome relativo possui função sintática. Então, cuidado, porque eles perguntam isso em prova. Em que situação o que vai ter função sintática ou em que situação o que não vai ter função sintática? Se o que for uma conjunção, não vai ter função sintática. Vai até introduzir uma oração que a oração terá função sintática. Mas ela, a conjunção sozinha, não. A conjunção não tem função sintática. Então, muito importante esse detalhe. É outra coisa que eles cobram sempre em provas. E, por fim, né, ortografia e regras de acentuação, tá? Que de vez em quando eles cobram. Se vocês perceberam, tá, a parte de identificação de classes gramaticais e funções sintáticas, vocês viram que é muito pouco. O máximo que eu percebi nas provas foi justamente isso, que é a diferença sintática entre a conjunção, entre o que vai ter função sintática e o que não vai ter função. Mas dificilmente eles perguntam propriamente qual é a função sintática de A, B ou C, sublinhar um termo, não é muito perfil deles. Encontrei pouquíssimas questões disso. Eles trabalham muito com frase certa e frase errada, vocês viram. Olha lá, regência, pontuação, crase, colocação, emprego de pronomes, emprego de pronome relativo, tudo que leva à avaliação se uma frase está correta ou incorreta, inclusive ortografia e regras de acentuação. Mas a identificação da classe gramatical da função sintática, muito pouco mesmo. Beleza, galera? Vamos lá. Para que haja recuperação da contração muscular, é importante que o lactato acumulado no músculo tenha sua concentração diminuída. Para que haja, a fim de que haja, certo? A fim de que, com o objetivo de que, com a intenção de que, gente, sempre que você substituir para, né? Eu estudo para passar. Eu estudo para passar. Certo? Sempre que eu substituir pela palavra objetivo com o objetivo de, a ideia de finalidade. Beleza? Então, olha lá. Questão de quê? Conectores. Porque eu falei, é um assunto que eles adoram em prova, conjunções. Então, é a conjunção para que, certo? Que estabelece uma relação de finalidade. Letra B. Assinale o termo sublinhado, em que o termo sublinhado não retoma outro antecedente na oração. Cara, quem retoma antecedente é pronome relativo. Então, inclusive, o termo para retomar um antecedente, ele até assume uma função sintática. Então, ele quer um termo que não retoma
Você vê que é uma mistura de dois assuntos. É a mistura desse assunto aqui, que nós estávamos conversando muito, com esse aqui, relações de coesão. Né? O pronome oblíquo se refere a qual, ou o pronome relativo se refere a que termo, ou simplesmente se aquele termo faz referência a algum. Tá? A conjunção não faz. A conjunção faz, que a gente chama, a conjunção faz a coesão sequencial. Ou seja, é aquela coesão que liga orações, liga expressões, liga termos, estabelecendo uma relação de sentido, né? Uma relação de significado. Mas não faz a coesão referencial. O pronome relativo, que vai ter função sintática, esse aqui sim, faz a coesão referencial. Faz a coesão referencial, tá? Ou seja, que se refere a algum antecedente. Vamos lá. O rapaz encontrou a mulher, a qual escreveu uma matéria incrível. Cara, olha lá. Se eu substituo o que por a qual, porque esse aqui é pronome relativo. Certo? E repare que ele assume a forma feminina e singular. Por quê? Porque ele retoma o termo a mulher, né? Que é um substantivo feminino. Não me perguntaram se o carro, o qual comprei. Olha lá, eu substituo o que por o qual. Se eu substituo o que por o qual, é porque esse que é pronome relativo. E quando eu substituo por qual, eu escolho o qual, diferente do que aconteceu na frase anterior, que eu substituí por a qual. Por quê? Porque o termo antecedente era feminino, a mulher. O termo agora antecedente é o carro, que é masculino. Olha lá. Está esgotado nas livrarias o livro de que preciso, o livro do qual preciso. Cara, olha lá. O que é do qual? É de mais o qual. Certo? Se eu substituir esse que por o qual, que na realidade eu fiz a contração com a preposição de, é porque esse que aqui é um pronome relativo. É porque esse aqui é um pronome relativo. Tá? E o antecedente desse pronome relativo é o termo olivo. Legal? As matérias às quais me referi. O que é esse as quais? É essa preposição a, mais as quais. Por que é as quais? Porque o antecedente é feminino e plural. E essa preposição a é da regência do verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa. O verbo referir-se é transitivo indireto regendo a preposição a. Daí essa preposição a, que apareceu, né, em as quais, daí a crase, e é o mesmo que aparece em aqui. Então, esse aqui não teria crase? Não. Por quê? Porque o que não tem o a ou as. O pronome relativo que não tem o a ou as. Então, quando eu substituo, olha lá, que por qual, o antecedente é as matérias. Então, eu substituo por as quais. Gente, essa caneta está problemática. Eu substituo por as quais. Certo? Então, eu tenho as aqui. Como o verbo pediu a preposição a, fica a mais as quais, o que dá a crase. O que não? O que estava sozinho. Como o verbo referir-se pediu a preposição a, você acrescenta a preposição a. Repare, olha só esse primeiro exemplo aqui. O rapaz encontrou a mulher que escreveu. O que estava sozinho. O antecedente é a mulher. Então ficou a qual? Como o verbo escrever, né? Como ninguém está pedindo preposição a, certo? Ficou o que por e a qual, sem crase. Mas enfim, ficou a substituição de que por qual daria aqui na letra E as quais. Bom, a resposta então só pode ser a letra D. Maria lembrou ontem isso. Lembrou ontem isso. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva. Quem lembra alguma coisa, isso é objeto direto. Então, é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Esse que introduz as orações substantivas chama-se conjunção integrante.
A conjunção não tem função sintática, não tem. Não retoma termo antecedente. Essa conjunção introduz uma oração que vai desempenhar a função de objeto direto. Mas quem desempenha a função de objeto direto é a oração, não o pronome, não a conjunção. A conjunção não retoma ninguém, tá? Faz a ligação entre as orações e essa oração é que vai exercer a função de objeto direto. Mas ela, a conjunção sozinha, aliás, nenhuma conjunção na língua portuguesa possui função sintática. E conjunção não retoma termo antecedente. A conjunção faz a coesão sequencial. Ela liga as orações, liga expressões, estabelecendo uma relação de sentido. Vamos então para a nossa última questão de hoje. Hoje foram 3 questões. Olha que coisa linda. Considere as seguintes sentenças. Nós lhe telefonaremos quando o senhor retornar. Tá, olha lá, ele está falando de regência, mas no fundo, olha lá, ele está trabalhando com os pronomes oblíquos. Certo? Ótimo. Nós lhe telefonaremos. Olha, eu telefonarei ao professor. Quem telefona a alguém. Eu telefonarei a meus parentes ou para os meus parentes. Então você telefona a alguém ou para alguém, certo? Então, telefonar a ou para alguém, certo? Para alguém. Tranquilo, pessoal? Tá bonito? Então, cara, isso aqui é objeto indireto. E é campo semântico de pessoa. Você telefona a alguém, você telefona para alguém. Certo? Então, se é objeto indireto e é pessoa, porque lógico, você não vai telefonar para um muro, você vai telefonar para uma pessoa. É objeto indireto e campo semântico de pessoa. Então, você pode substituir por lhe ou lhes. Então, item 1 está certo. A maldade do item 2, gente, é o seguinte. Quem despenteia alguma coisa. Aí você fala, pô, o verbo despentear é transitivo direto. E é mesmo. Ah, então a frase 2 está errada. Não tá. Pô, mas lhe não é objeto indireto? Nesse caso, nem é objeto indireto. Você está despenteando o quê? Os cabelos. Você já tem esse objeto direto, que é os cabelos. Você está despenteando o quê? Os cabelos. De quem? Então você está despenteando os cabelos de alguém. Então é um termo preposicionado. No caso, até vai funcionar como adjunto adnominal, porque dá a ideia de posse. Mas é um termo preposicionado que está em campo semântico de pessoa, porque os cabelos são de alguém. Então, se é termo preposicionado, preposição de, certo? E está em campo semântico de pessoa, o emprego de lhe ou lhes é perfeito. Perfeito. Então, item 2, vou botar aqui. Item 1, certo. Item 2, certo. Item 3. Maria presenteou-lhe. Quem presenteia alguém. Eu estou presenteando quem? O meu filho, o meu amigo, a minha esposa, a minha filha. Então, você presenteia alguém. Certo? Então, presentear alguém. Esse alguém aqui é objeto direto. Certo? Se é objeto direto, eu só posso substituir por o, a, ou, as. Então, o certo seria Maria presenteou. Errado, porque o verbo presentear é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele vai ter que ter objeto direto. E o objeto direto você substitui por o, a, ou, as. Por fim, item 4. Quanto aos mais velhos, cabe a nós lhes respeitar. Você respeita, então é respeitar alguém. Respeitar os mais velhos. Então, quem respeita, respeita alguém. É verbo transitivo direto. Esse termo aqui é objeto direto. E se ele é objeto direto, você substitui por o, a, ou, as. Então, cabe a nós respeitar mais os, inclusive. Como está no plural, esse lhe está errado, certo? Seria os. Cabe a nós, aí fica respeitar
mais o pronome oblíquo os. Como esse verbo termina na letra R, mais o a, os, as, né? Cai o R e eu acrescento a letra R, a letra L, perdão, fica respeitá-los. Então, o correto é isso aqui. Certo? Então, item 4, errado. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Cara, olha só que questão linda. É uma questão que engloba regência verbal, emprego de pronome oblíquo. Cara, envolve muito conhecimento de língua portuguesa. Conhecimento num nível muito alto mesmo. Tá legal? Foi bacana hoje, pessoal. Foi um assunto, foi uma banca bem legal pra gente trabalhar em termos de questão, né? Olha só, cara, quase uma live já. Nós temos 26 minutos já de aula. Muito bacana, muito legal. Pessoal, não se esqueçam que quinta-feira nós temos a nossa live, nossa tradicionalíssima live. E na terça-feira da semana que vem teremos outro, uma posse. Não se esqueçam de convidar todo mundo para participar dos nossos trabalhos. Obrigado por tudo, pessoal. Um grande abraço. Até quinta e até terça da semana que vem. Valeu, pessoal!